Opa galera, beleza? Gente, hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos que eu tenho feito aqui no canal falando de personagens dos quadrinhos, tanto de heróis como vilões. E hoje nós vamos estar falando de um personagem que na sua origem é um vilão, mas com o passar do tempo ele se tornou mais do que um vilão, se tornou um anti-herói. Eu vou falar do personagem que nasceu como o arqui-inimigo do Capitão Marvel. Hoje não é mais Capitão Marvel, é Shazam. Eu vou falar do Black Adam, ou seu título em português, Adão Negro. Então vamos estar falando desse personagem antigo dos quadrinhos. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, como eu disse no início do vídeo, hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos que eu estou falando dos personagens dos quadrinhos. E hoje nós vamos estar falando desse vilão, quer dizer, começou a carreira como vilão, só que ele evoluiu, ele se tornou anti-herói. Então vamos falar do Adão Negro, Black Adam, que é, na realidade, o arqui-inimigo do Capitão Marvel, hoje Shazam. Só vou dar um adendo. Essa mudança que a DC fez com o personagem, outrora Capitão Marvel, para Shazam, ficou muito mal feito. Eu imagino um personagem que tem uma palavra mágica para se transformar, que ao gritar a palavra Shazam, ele recebe os poderes, e agora ele passa a ter o nome da palavra mágica, Shazam. E aí fica meio sem pé nem cabeça, porque a palavra transforma ele do Billy Batson para o Capitão Marvel, agora Shazam, e do Shazam para o Billy Batson. Ele vai dizer o nome dele e de repente vai voltar à forma mortal dele, entendeu? E assim, ficou sem pé nem cabeça. Mas tudo bem, o vídeo não tem o objetivo da gente questionar essa mudança que eu acho estúpida. Mas beleza, vamos lá falar do Adão Negro. Adão Negro é, na realidade, o arqui-inimigo do Shazam. Ele é o arqui-inimigo. E ele foi criado em 1945 pelo roteirista Otto Binder e pelo desenhista C.C. Becker, em 1945. Quer dizer, ele foi criado junto com, na realidade, com o personagem ali do outrora Capitão Marvel, Shazam, foi criado. E o Adão Negro, na realidade, foi o primeiro usuário dos poderes do Mago Shazam. Foi o primeiro escolhido, o primeiro mortal escolhido para ser o campeão do Mago Shazam. Recebeu todos os poderes do Mago Shazam. Se vocês sabem como funciona o Mago Shazam, os poderes do Mago Shazam, a palavra Shazam é um acrônimo para os poderes dos deuses. Cada letra da palavra Shazam significa uma divindade. O S significa sabedoria de Salomão, o H significa a força de Hércules, o A significa a coragem de Aquiles, o Z significa o poder de Zeus, o outro A significa a resistência de Atlas, o vigor de Atlas, e o M significa a velocidade de Mercúrio. Então, ao gritar essa palavra, a pessoa recebe os poderes dos deuses e se torna um dos mortais mais poderosos de todos os tempos. Na realidade, se torna quase uma divindade. Se torna uma divindade, entendeu? E ele foi o primeiro a receber, só que com o passar do tempo ele se corrompeu, começou a usar o poder para o mal, e aí o Mago Shazam o puniu, o banindo para um local bem distante. Essa é a história original. Só que o Adão Negro, ele teve várias histórias de origem diferente, e a gente vai falar de cada história, para vocês entenderem um pouco o personagem com o passar do tempo. Personagem de 1945. Hoje são 77 anos de criação do personagem. Então o personagem tem 77 anos. Então a gente vai falar das várias versões que ele teve, entendeu? Porque na realidade o personagem, tanto o Adão Negro como o Capitão Marvel hoje, Shazam,
pertenciam a outra editora, a Fawcett Comics, que foi adquirida pela DC Comics em 1970. Em 1970, a DC Comics tornou-se dona proprietária de todos os personagens que faziam parte dessa editora. Mas vamos falar da origem. A origem pré-crise nas Infinitas Terras e Fawcett Comics. Nessa origem, o Adão Negro, Black Adam, originalmente, era conhecido como Tet Adam, um antigo príncipe do Egito. E o Mago Shazam viu que ele era digno de receber os poderes e, no caso, o elegeu o primeiro campeão, lhe dando os poderes do Shazam. Ao gritar a palavra Shazam, ele recebia os poderes e se tornava o poderoso Adam. E com o tempo, o poderoso Adam, o Tet Adam, usou os poderes de forma correta, só que ele começou a abusar dos poderes. Ele foi se colocando como se fosse um ser superior a todos e começou a abusar muito dos poderes, mas demais dos poderes. Até que o Mago Shazam, percebendo o que ele estava fazendo, o prendeu e o baniu da Terra, lançando ele uma estrela a distância de 5.000 anos da Terra. Quer dizer, claro que o Tet Adam, o poderoso Adão, o Adão Negro, ele, como possuidor dos poderes do mago, ele tinha longevidade, ele não morria. Ele retornou à Terra, depois de 5.000 anos viajando pelo espaço, ele retornou à Terra e começou a lutar contra o segundo campeão do Mago Shazam, que era, no caso, Billy Batson, que era o Capitão Marvel. Os dois lutaram várias vezes, as lutas eram praticamente iguais, porque os dois personagens tinham o mesmo nível de poder, só que numa das lutas, o Capitão Marvel derrotou o Adão Negro e o Mago Shazam ia o banir novamente para uma estrela a 5.000 anos de distância. Só que o Adão Negro, ele decidiu não aceitar isso e falou a palavra Shazam. Quando ele falou a palavra Shazam, ele voltou para a forma mortal dele, que era o Tet Adam. Só que o poder do Mago Shazam impedia o envelhecimento. Como ele não estava mais sobre o poder do mago, ele tinha voltado à forma mortal, e a forma mortal dele tinha 5.000 anos, e ele envelheceu instantaneamente, indo de uma pessoa nova para uma pessoa velha, um esqueleto e virando pó. Então, nesse momento, o Adão Negro morreu, deixou de existir. E aí o que aconteceu? A Fawcett Comics vendeu toda a linha de produtos dela para DC Comics, inclusive o Capitão Marvel e os personagens da família Marvel. E a DC, em 1970, começou a republicar as histórias do Capitão Marvel e trouxe o Tet Adam de volta à vida, o Adão Negro. Isso foi trazido por o Dr. Sivana, que o ressuscitou através de um invento. E a ideia do Dr. Sivana é utilizar o poder do Adão Negro para juntos dominarem o mundo. Só que o Adão Negro quis fazer isso sozinho, e aí se livrou do controle do Sivana e começou a atacar a família Marvel. Só que nesse meio tempo aconteceu a crise das Infinitas Terras e o personagem dos Novos Titãs, a Quartz, transformou ele em Cristal numa luta dentro das crises das Infinitas Terras. E assim, a princípio, acabou a história do Adão Negro na crise das Infinitas Terras. Só que após a crise das Infinitas Terras, muitos personagens tiveram sua origem recontada, o famoso retcon. E os membros da família Marvel também tiveram sua origem recontada, entendeu? Mudando bastante coisas. Nessa nova história, o Mago Shazam baniu o Adão Negro para outra dimensão. Só que em 1987, o Dr. Sivana o libertou dessa outra dimensão. E o Adão Negro voltou ao mundo, entendeu? Só que teve outra origem do Adão Negro através da graphic novel chamado Power of Shazam. Que essa nova origem, na realidade, o Adão Negro era o Tet Adam. Só que o Tet Adam, ele foi o primeiro campeão do Mago Shazam, recebendo os poderes do Mago Shazam e se tornando o poderoso Adam. Nessa nova origem, o poderoso Adam serviu ao príncipe Kofu, que era a antiga encarnação do Gavião Negro, hoje o Gavião Negro. Tet Adam, depois de um certo tempo, enlouqueceu e abusou do poder. Nessa nova história, o Adão Negro era o Tet Adam, o mortal que viveu no Antigo Egito. Ele era servo do príncipe Kofu, que era a encarnação do Gavião Negro.
E nessa época o Mago Shazam reconheceu o Ted Adam como uma pessoa justa, que poderia sim empunhar o poder dos deuses, do Mago Shazam. E ele escolheu para ser o primeiro campeão. E lhe deu o poder do Shazam. E assim ele se tornou o poderoso Adam. E durante muito tempo ele combateu as forças do mal. Só que ele enlouqueceu. O Ted Adam, o poderoso Adam, enlouqueceu e abusou do poder. Por punição, o Mago Shazam retirou os poderes dele e o pôs dentro de um escaravelho feito de joias. Ao fazer isso, o poderoso Adam reverteu para sua forma mortal. Só que sua forma mortal já tinha centenas de anos. O que aconteceu? Ele morreu instantaneamente. E com o passar do tempo, a alma do Ted Adam reencarnou nos tempos modernos como Tel Adam, um arqueólogo que, junto com o pai do Billy Batson e a mãe do Billy Batson, o Charles Clancy Batson e a Marilyn, encontrou a tumba do Mago Shazam. Só que nesse momento o Tel Adam relembrou de toda a sua história de vida passada. Ele matou o pai e a mãe do Billy Batson para ficar com o escaravelho que ele encontrou. Só que ele ficou com o escaravelho e quando ele matou o pai e a mãe do Billy Batson, ele deixou o garoto órfão. Só que o mago o reconheceu como uma pessoa digna de receber os poderes do mago e lhe deu o poder. Ao gritar a palavra Shazam, ele se tornou o segundo campeão do mago. Só que o Tel Adam lembrou da palavra mágica, lembrou como se fazer o poder e falou a palavra Shazam. Ao falar a palavra Shazam, ele se tornou novamente o poderoso Adam. Na realidade, ele se tornou o Adão Negro. Ele botou a alcunha de Adão Negro. Os dois lutaram. Na luta, o Marvel, né, o atual Capitão Marvel, conseguiu derrotar no caso, o Adão Negro, o Tel Adam. Só que o Billy Batson o puniu, deixando ele mudo. Ele não poderia mais falar a palavra Shazam, perdendo os poderes, entendeu? Após isso, 4 anos se passaram e o demônio Blaze, que é a filha do Mago Shazam, fez um feitiço que retornou a voz do Tel Adam, que conseguiu eliminar a necessidade de ele utilizar o escaravelho para poder pegar os poderes do Anjomar. A partir desse momento, não havia mais necessidade de precisar falar a palavra. Ele era o poderoso Adam o tempo todo. Claro que eles são derrotados. Passa-se um tempo, o Adão Negro retorna mais uma vez e ele tem que enfrentar toda a Sociedade da Justiça. A sociedade é quase derrotada. No final das contas, eles conseguem derrotar o Adão Negro e o Adão Negro fica sob a custódia da Sociedade da Justiça e o Adão Negro se torna uma espécie de herói, anti-herói, entendeu? Anti-herói. Claro que isso não dura muito tempo, depois ele volta a ser vilão novamente, até que ele se torna o regente do país Kahndaq, onde ele governa como um ditador. Lá ele faz de tudo para manter o país salvo. Ele assim se torna realmente ditador de todas as formas possíveis e imagináveis, mas ele quer defender o país dele. O desejo dele defender o país dele é legítimo, mas ele não se importa se tiver que matar, se tiver que destruir o país para preservar a vida dos cidadãos de Kahndaq. Então ele se torna o dirigente de Kahndaq. Assim, o Adão Negro ele possui os mesmos poderes que o Shazam. Atualmente, os poderes do Adão Negro, do poderoso Adão, do Black Adam, na realidade são muito parecidos com o do Shazam. Inicialmente, os poderes vinham das mesmas divindades. Só que hoje, os poderes do Adão Negro vêm de outras divindades, que derivam do nome Shazam. Para você ter uma ideia, resistência é Shu, a divindade Shu. Horus, velocidade. Amon, força. Zefut, sabedoria. Atom, poder. E Nehen, coragem. Os poderes vêm desse nível. E ele tem todos os poderes. Tem super força, resistência, velocidade, poder, igual ao do Capitão Marvel, hoje Shazam. É muito parecido, entendeu? Muito parecido. E assim, é um personagem, como eu disse, muito interessante. É um personagem que na realidade não é um simples vilão. Ele é um anti-herói e hoje ele é o líder de uma nação inteira. Uma nação inteira. Assim, é um personagem muito, muito complexo. Ele não é um vilão, um ser monstruoso. Não. Ele é um anti-herói. Porque ele pode sim escolher ajudar as pessoas, salvar o planeta todo, mas é egoísta. Ele realmente é egoísta. É realmente egoísta. Ele pensa nele primeiro, que ele é o ser mais poderoso. Entendeu? Ele é realmente o ser mais poderoso. E assim, o legal é que o Adão Negro já apareceu em outras mídias, não apenas nos quadrinhos.
em animações, em várias animações. E hoje ele vai ter um filme, Adão Negro, que vai ser interpretado pelo The Rock. Então é um filme que eu estou aguardando bastante. Eu estou muito ansioso para assistir essa versão do Adão Negro para os cinemas do The Rock. Eu estou muito ansioso, porque eu gostei da versão do Shazam dos cinemas. Foi legal, foi bem feito, entendeu? Muito bem feito. Então eu estou ansioso para poder ler, para poder acompanhar essa versão do The Rock, do Adão Negro. Mas bem, como eu falei, o personagem Adão Negro é muito interessante, muito legal. E assim, como eu disse, não é um simples vilão. Ele tá mais para anti-herói do que para vilão. E assim, eu gosto muito. As aventuras do Shazam, hoje Shazam, Capitão Marvel, são bem legais. Se não tivesse o Adão Negro, eu acho que não seria tão legal, entendeu? Tão legal. E assim, é um personagem que vale a pena você acompanhar. Tem muitas revistas aí que você pode estar adquirindo através em sebos. Você também pode comprar nos sites de comércio eletrônico, você tem para comprar. E se você, em último momento, não quiser gastar, queria só conhecer para depois decidir se vai comprar, você tem alguns sites que você pode baixar, entendeu? Mas sim, é um personagem muito legal e que sim, vale a pena acompanhar. Tá bom, galera? Bem, galera, o vídeo hoje é vídeo do Espaço Nerd. Hoje nós falamos sobre o personagem Adão Negro, um anti-herói da DC Comics, que é muito maneiro. Tá bom, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é vídeo do Espaço Nerd. Hoje ainda vamos ter mais 2 vídeos. Um às 3 horas, que é uma gameplay, e outro às 19 horas, uma live do Radar de Bordo. Entendeu, gente? Bem, galera, vou ficar por aqui. Até mais tarde. Tchau!